quando a gente está falando de vacinas, é preciso entender que reações vacinais são esperadas. Para algumas vacinas, especialmente, e a gente percebe isso muito mais claramente quando a gente está falando de vacinas de crianças, por exemplo. Então, é normal uma criança que é vacinada, ela desenvolver uma febre, uma dor de cabeça, um pouco de dor no corpo, ela fica um pouco mais enjoadinha durante alguns dias, mas rapidamente esses sintomas passam. A manifestação desses sintomas, muitas vezes, pode ser encarada de uma forma bem direta como uma fase de treinamento do nosso sistema imune. Então, o sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele está aprendendo a reconhecer aquele micro-organismo que iria causar a doença e já está atuando contra ele. Então, essas reações, elas são temporárias, totalmente reversíveis e que trazem um benefício muito maior no futuro, que é a prevenção, efetivamente, da doença. Quando a gente está olhando agora para as vacinas contra o coronavírus que estão sendo aplicadas e as reações vacinais leves todas, isso é importante a gente destacar, que estão sendo observadas na vacina de Oxford, da AstraZeneca, são reações vacinais que de alguma forma também são esperadas e também já estão previstas na própria bula da vacina. São reações que, por exemplo, passam por uma febre baixa, uma dor no corpo, um mal-estar, pode ter uma dor no braço, que dura poucos dias, mas rapidamente você consegue contornar isso utilizando antitérmicos convencionais que a gente encontra em qualquer farmácia. E, a longo prazo, o efeito é muito mais positivo do que esse pequeno desconforto que algumas pessoas, é importante destacar que algumas pessoas possam vir a experimentar. Então, de uma forma geral, 3 dias de mal-estar, um pequeno desconforto, uma dor no corpo, com certeza é muito mais interessante do que o risco de ter que ir para um UTI, ser entubado e, eventualmente, inclusive, vir a óbito. Por que uma vacina dá reação, a outra não dá? No caso da Coronavac, geralmente a gente tem percebido que são poucas ou quase nenhuma reação, diferente da AstraZeneca. Certo. Vamos lá. Vamos começar do seguinte ponto. Não é porque uma vacina eu tive uma reação considerada um efeito colateral da vacinação, como, por exemplo, uma pequena febre, que todo mundo vai ter o mesmo efeito colateral. A gente tem várias pessoas que foram vacinadas com a vacina de Oxford, com a AstraZeneca, e não apresentaram nenhum efeito colateral. Não há nada errado nisso, né? Porque naquela pessoa a vacina não funcionou. É uma característica que varia de indivíduo para indivíduo. Mas comparando duas vacinas diferentes, falando de duas vacinas diferentes, a vacina da Coronavac, que é produzida no Butantan, é de um vírus inativado. Então, eu tenho um vírus inteiro ali que foi inativado e o nosso sistema imune já entende aquele vírus como algo que não é tão potencialmente ofensivo, por isso que vai produzir menos febre, vai produzir menos dor no corpo. Em geral, você tem pequenos casos, um número muito menor de casos de pacientes que tiveram reações adversas à Coronavac, por exemplo. No caso da vacina de Oxford, eu estou usando um adenovírus, que é um vírus comum também, que não vai causar doença. É importante destacar, as pessoas vacinadas, elas não ficam doentes, certo? Elas têm uma reação à vacina, não é que elas ficam doentes após a vacinação. E essa reação à vacina, de novo, é como se o nosso organismo estivesse enxergando aqueles pequenos pedaços do vírus, nesse caso especificamente. São pequenos pedaços do coronavírus que vão dentro desse outro vírus maior, que é desse adenovírus, e o nosso organismo entende aquilo como uma potencial ameaça. Isso tem duas características. A curto prazo, pode acontecer essas reações adversas, que a gente tem observado, mas a longo prazo isso tem um potencial de induzir o que a gente chama de memória imunológica por muito mais tempo. Então, custo-benefício, as duas são excelentes vacinas, mas isso precisa ser analisado, mas é bastante provável que a AstraZeneca induza um potencial de memória por muito mais tempo, por ensinar mais fortemente nosso sistema imune durante o processo de treino, né, de vacinação. O fato da vacina ter sido feita aí, como o senhor falou, com adenovírus, com partículas de vírus vivos, isso daria as duas situações.
uma memória mais longa do sistema imunológico e também essas reações, ou isso não tem nada a ver? Nesse caso especificamente da AstraZeneca, não é que o coronavírus ele está vivo lá. Eu estou pegando um pedacinho dele e colocando em outro vírus que não vai causar doença nenhuma, que vai ser utilizado como se fosse um veículo, como se fosse um ônibus. Eu estou botando um pedacinho do vírus dentro do ônibus e o ônibus é o que está levando aquela partícula para apresentar para o meu sistema de defesa. De novo, nenhum dos dois são capazes de causar doença. Então, a pessoa não fica doente depois que é vacinada, certo? É um primeiro mito que a gente precisa desconstruir aqui. Esse processo de reação vacinal pode estar relacionado com um processo de memória mais duradoura, mas é preciso que isso seja avaliado e seja melhor investigado ao longo dos anos. Não é porque eu tive uma reação vacinal com febre, com dor de cabeça, por exemplo, em dor no corpo, eu vou ter uma memória imunológica necessariamente melhor daquela pessoa que não teve nada, que foi vacinada com a mesma vacina, mas que não apresentou nenhum tipo de reação vacinal, por exemplo. Isso não é diretamente ligado uma coisa a outra, não é diretamente verdade. Então é preciso que a gente estude mais, avalie mais especificamente essa vacina nova que está sendo aplicada agora, e a gente já tem uma bagagem das outras também, das vacinas anteriores, que vai fazer com que a gente entenda exatamente se vai ser necessário e quando vai ser necessário aplicar uma nova dose da vacina. Por exemplo, a gente tem vacinas de vírus inativados, de vírus atenuados, que são aplicados na infância, e a gente não vai precisar usar um reforço daquela vacina nos próximos 5, 10 anos. Então, no caso do coronavírus, a gente não sabe, primeiro, se vai ser necessário fazer esse reforço, e segundo, se caso seja necessário, quanto tempo depois, após a primeira imunização. No caso da Pfizer, né, usa o RNA mensageiro. O que seria o RNA mensageiro e quais são as características da vacina da Pfizer? Certo. Eu dei o exemplo do ônibus, eu vou dar um outro exemplo que eu acho que vai ser ilustrativo para que a gente consiga entender. No caso da vacina da Pfizer, ela usa uma pequena sequência de RNA. O que é RNA? É uma molécula que é produzida pela nossa célula que transmite a informação para que a célula produza uma determinada proteína, por exemplo, durante o funcionamento normal do nosso corpo. No caso, especificamente, eu estou dando na vacinação um RNA mensageiro, mas não é do nosso organismo. É um RNA mensageiro que tem as informações do vírus. Então, aquela informação que está chegando para a nossa célula agora vai fazer com que a célula produza proteínas do vírus. Isso vai fazer com que a gente entenda que aquelas proteínas são proteínas estranhas também, e o nosso sistema imune vai passar a desenvolver um mecanismo de proteção contra aquelas proteínas que foram ensinadas através desse processo de imunização. Então, agora eu não estou dando o ônibus, é como se eu estivesse dando a informação, a receita do bolo para a célula. Eu dou a receita do bolo para a célula faz o bolo, entende que aquilo é estranho e começa a reagir contra aquelas proteínas novas que foram sintetizadas a partir do processo de imunização. É uma tecnologia mais moderna, que já tem sido estudada há muitos anos, mas em larga escala em humanos. É uma das primeiras vacinas que está sendo utilizada com essa tecnologia, e tudo isso graças ao avanço da ciência. Teve vários e vários pesquisadores do mundo inteiro dedicados, empenhados em garantir a segurança e eficácia dessa vacina, e certamente vai permitir com que a gente saia dessa crise o mais rapidamente possível. Tem uma dúvida aqui do ouvinte que diz o seguinte, a seguinte situação: é possível, na realização de um exame, o resultado ser positivo para a COVID após a vacinação, né, contra o COVID, sobretudo na AstraZeneca? No caso da AstraZeneca, que usa aí um vírus vivo, adenovírus, no exame pós-vacinação, dá para identificar? Certo, vamos lá. Não é possível, porque, de novo, a vacina ela não induz a doença.
dependendo do tipo de exame que você faça, você vai detectar, por exemplo, a presença de antígenos de pequenas proteínas do vírus na mucosa, como, por exemplo, vários testes rápidos conseguem fazer isso. Os suaves, que é aquele teste mais incômodo, um pouco mais desconfortável, que a gente vai com uma espécie de cotonete no nariz, na mucosa, consegue detectar, por exemplo, o RNA do vírus, que é analisado no laboratório. Então, você tem evidências que o vírus está replicando, que o vírus está se multiplicando naquele paciente, naquele indivíduo. Um outro tipo de exame, alguns dias depois do contato, depois da infecção, é a presença dos anticorpos, que os anticorpos eles são uma espécie de ferramenta que o nosso sistema imune usa para bloquear, para neutralizar aqueles vírus. De novo, nenhuma vacina induz a doença. Então, não é possível um indivíduo vacinado ficar doente por causa da vacina. O que pode acontecer são coisas independentes. Por exemplo, ele estava na fila da vacina e tinha alguém doente do lado dele, por algum motivo, ele se infectou na fila da vacina, as duas coisas vão acontecer em paralelo. E a vacina também não funciona num passe de mágica. O nosso organismo precisa de um período que gira em torno de 15 a 20 dias para produzir as primeiras células especializadas para combater aquela infecção, para combater, nesse caso, o vírus. Então, nesse intervalo de 15 a 20 dias, esse paciente que foi, por exemplo, foi vacinado ontem, se eu entrar em contato amanhã com uma pessoa doente, provavelmente eu vou desenvolver também a doença, porque eu ainda não tenho defesas suficientes para me proteger contra aquela infecção, nesse caso o vírus. E mesmo pessoas vacinadas, a vacina protege contra a doença, mas isso não impede que aquele indivíduo ele contraia o vírus, não fique doente, mas dissemine a infecção para outras pessoas. Então, é por isso que mesmo pessoas vacinadas precisam de ficar utilizando máscaras por mais algum tempo, até que a gente tenha uma boa parte da população imunizada, como já está acontecendo, por exemplo, em alguns países, como os Estados Unidos, a França, Israel, que já permite o uso, o não uso, na verdade, de máscaras em ambientes abertos, onde há grande troca de vento, né? Essa grande circulação do vento. Então, só reforçando aqui, uma pessoa que já foi vacinada, se ela fizer o exame, o exame aí, não sei qual seria o exame, você pode falar, ela vai conseguir identificar se ela já tem anticorpos para a COVID? Existe uma procura bastante grande nos últimos meses sobre esses exames, por exemplo, para fazer testes, para quantificar os anticorpos após a vacinação, mas que efetivamente não vai mudar o quadro geral da pessoa vacinada. É bastante provável que uma pessoa vacinada comece a produzir anticorpos, então ela possa vir até apresentar um resultado de IgM, por exemplo, e IgG, que são duas classes de anticorpos diferentes, positivos, reagentes, né? Uma quantidade bastante importante no sangue, mas aquelas pessoas que foram vacinadas e que apresentam títulos baixos no sangue, não significa que a vacina não funcionou para aquela pessoa, porque o anticorpo não é a única forma de defesa que a gente tem contra esse vírus. A gente tem um tipo de imunidade, uma imunidade celular, que é dependente de linfócito TCD4, linfócito TCD8, que não aparece nesses exames de quantificação de anticorpos e que são importantíssimos contra infecções virais. Então, não é necessariamente fui vacinado e tenho que ter um título alto de anticorpos no sangue daqui a algumas semanas. Para muitas pessoas isso acontece, mas essa procura por esse tipo de exame, ela não é justificada, porque a vacina vai induzir não somente anticorpos, mas também esses linfócitos TCD4 e CD8, que não aparecem nesse tipo de exame. Doutor, na semana passada aqui em Caicó, um idoso de 90 anos morreu após ter tomado a segunda dose da vacina, já tem tomado há alguns meses, porque a vacinação dos idosos já aconteceu desde o começo do ano. E aqui em Caicó surgiu aí uma polêmica, né? As pessoas falavam aí sobre a questão da vacina, e algumas levantavam aí alguns questionamentos. Esses casos, muito embora sejam pequenos e talvez únicos, infelizmente, eles vão acontecer? Sim, é possível que aconteça, mas é preciso tratar esses casos da forma com que eles aparecem para a gente, como exceções, não a regra. Então,
A gente sabe claramente, por exemplo, que o início da vacinação, vou dar um outro exemplo, que é claro para todos, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, em Israel também, por exemplo, é a vacinação que reduziu o número de hospitalizações, de casos graves e também de mortes. Eventualmente, pode acontecer esporádico, um caso ou outro de um indivíduo vacinado que morreu após o processo de imunização. Mas esses casos não representam nenhum em 1.000, porque se fosse um caso em 1.000 pessoas vacinadas, a gente teria uma frequência muito maior. Hoje, no nosso estado, a gente tem aproximadamente, entre primeira e segunda dose, quase 1 milhão de pessoas que foram vacinadas de alguma forma, entre a primeira dose ou as 2 doses completas. E a gente só ouve falar de um caso esporádico. Agora imagina, desse universo de 1 milhão de pessoas que tivessem sido infectadas, quantas iriam morrer? Percebe? Então, é claramente o benefício da vacina e que esses eventos esporádicos podem acontecer, a gente sabe que pode acontecer, mas num número muito, muito reduzido. Eu sempre faço a mesma pergunta que a alguns especialistas que a gente escuta, e vou perguntar ao senhor também, qual é a perspectiva para o segundo semestre do ano? Já estamos aí na metade de junho, passando da metade de junho, a vacinação está avançando, mesmo que de forma lenta, mas qual é a expectativa do senhor para o segundo semestre e aí até para 2022? Dá para a gente já sair, pensar numa luz no fim do túnel, com a vacina sendo a luz no fim do túnel, dá para pensar numa saída desse túnel? Com certeza, Geraldo, a vacina é a nossa única saída. Infelizmente, a gente testou vários medicamentos e já viu que esses medicamentos eles não foram capazes de reverter o nosso quadro grave da crise sanitária que a gente enfrenta, não no Brasil, no mundo inteiro. Foram testes que foram realizados em todo o planeta, com empresas, com países, investindo um dinheiro bastante importante nisso, mas o que a gente está vendo é que somente a vacinação é capaz de fazer com que as pessoas voltem à vida normal, né? É preciso, então, no nosso caso, falando do nosso estado e do nosso país, cobrar pela aceleração da vacinação, do processo de vacinação. É preciso cobrar por mais vacinas, por acelerar esse processo de imunização. Já estamos finalizando uma fase de imunização entre os indivíduos mais idosos, agora estamos avançando pelos grupos prioritários, mas é preciso que a gente avance, por exemplo, para profissionais que estão continuamente expostos. Profissionais de segurança pública também estão imunizados, professores, caixa de supermercado, profissionais da limpeza pública, como os garis, por exemplo, são pessoas que a gente tem contato continuamente no nosso dia a dia e a gente muitas vezes não percebe. Então, é preciso fazer um cinturão de imunização contra a Covid, pensando nesses grupos prioritários, para que a gente consiga ter um segundo semestre muito melhor do que foi o segundo semestre do ano passado e, evidentemente, ter um 2022 muito melhor do que foi o 2019, 2020 e 2021. Então, é preciso, sim, que, pelo nosso bem-estar psicológico, emocional, pela volta às aulas, pela melhora econômica que a gente precisa passar no nosso estado e no nosso país, a única forma de reverter essa situação é vacinando. Doutor Leonardo Lima, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicações. Só para reforçar, preciso que as pessoas tomem a vacina, quem tomou a primeira dose precisa voltar para tomar a segunda dose. Então, ficam aí essas mensagens, não é isso? Muito obrigado. Perfeito, Geraldo, muito prazer. Sempre à disposição, nosso laboratório está sempre disponível para conversar com os ouvintes, esclarecer as eventuais dúvidas a respeito das vacinas e reforçar de novo a população que é preciso tomar a vacina, independente de qual seja, Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, tem as vacinas da Janssen chegando, e aquelas vacinas que precisam de uma segunda dose, é preciso que as pessoas voltem às unidades de saúde e façam a segunda dose, que os gestores também façam a busca ativa daqueles pacientes que só tomaram uma dose e não completaram o esquema vacinal, porque, de novo, enquanto o vírus estiver circulando, a nossa vida não vai estar 100% segura. A única forma de garantir a nossa segurança é vacinando.
Então, que todos nós possamos fazer a nossa parte para que a gente possa ter uma vida melhor em breve e ter um mundo com muito menos casos de coronavírus. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos.